Seja muito bem-vindo a mais um Podcel. Aqui quem fala é Elvis Abreu, estou falando diretamente do estúdio Fábricas. Olha só, hoje nós falaremos um tema muito impactante, impactou muito a minha vida e eu sei que pode ter impactado a sua vida. Falaremos sobre milagre. E eu acredito em você. Olha só, você que nos segue ali no Instagram Podcel Oficial já sabe quem são os nossos convidados. Então hoje nós ouviremos e veremos o que Deus tem feito na vida aí de muitas pessoas. Eu sou um milagre, e você? Compartilhe esse link aí com amigo, parente, vizinho, com a família em geral. Se a pessoa ela não conseguir assistir o podcast aqui no YouTube, você pode mandar para ela os links. Olha só, na nossa rede social nós temos os links do YouTube, do Amazon Podcast, do Deezer, Google Podcast e do Spotify. Enfim, é muita benção aí para você encaminhar. Então comente aí. Hoje nós temos aqui a presença de alguns queridos. Eu vou começar apresentando aqui nosso irmão Divino Sérgio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Também aqui com ele, amigos inseparáveis, né? De longas datas. Márcio do Couto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para que o nosso público conheça, eu já fui de lá para cá, agora daqui para lá. Conheço um pouquinho, resume aí, quem é o Márcio do Couto? Eu sou o Márcio do Couto Moraes, sou casado com a Adriane Maria de Oliveira e sou o pai da Vitória Oliveira Couto e do Miguel Oliveira Couto. Uau! E ele é Masterchef, viu, pessoal? Depois ele vai fazer um spoiler aí, tá bom? O melhor macarrão aqui, viu? Irmão Divino, quem é o Divino? Resume um pouquinho, fala um pouquinho de você. Eu sou o Divino Sérgio, né? Sou casado com a Maria Terezinha, pai da Edileuza e da Yara e avós da Helena e da Catarina. Uau! Nós já conhecemos alguns convidados, ainda tem mais. Daqui a pouco eu vou já apresentar os demais aqui. Irmão Divino, você acredita em milagres antes de acontecer na sua vida ou a partir do momento que aconteceu na vida de algum parente, amigo, familiar? Conta para nós como que foi essa relação de confiança. Eu acredito antes, né? Como nós estávamos falando, a Vitória mesmo eu acompanhei bem de perto e ela é um milagre. Então, desde essa época eu passei a acreditar, aumentou bastante minha fé, muito mesmo. Uau! Até acontecer comigo. Aí, vamos entrar agora nessa parte. Nós sabemos, né, algumas pessoas da comunidade sabem de um milagre que aconteceu aqui com o irmão Divino. Antes, né, da gente bater um papo, eu não sabia de um segundo milagre. Então, vamos começar aí do começo para que as pessoas entendam e depois você faz o comentário que você fez aqui. Por que a segunda doença veio que você acredita? Certo. 2019, apareceu uma manchinha branca na ponta da minha língua, como um queimado. E eu fui no médico e ele me encaminhou lá para a UFG, para a Faculdade de Odontologia. Aqui em Goiás. Aqui em Goiás, na UFG. Aí, lá fez uma biópsia e constatou que tinha um líquen plano bucal. E aí, em 2020, fiz duas biópsias e constatou mesmo o líquen plano, né? Essa doença é o que, irmão Divino? Essa doença é o seguinte, ela é uma doença autoimune, né? No meu caso, por exemplo, na minha língua, ela comeu aqui essa parte atoalhada da nossa boca, da nossa língua, ela comeu, ficou na carne viva. Então, ao ponto de eu não poder comer nada salgado, nem gelado, nem quente, nem ácido, nem picante.
Então, minha vida estava assim, meio que sem sentido. Todas as vezes que eu ia comer, as lágrimas corriam no meu olho de tanta dor. Nossa. E eu comia com colher, porque o garfo machucava. Nossa. E essa doença, como que ela foi? Porque assim, foi a partir de uma manchinha, né? Para tirar a E a manchinha. manchinha não doía. Não doía. Você comentou que ela é autoimune e não é uma doença, vamos dizer assim, com frequência, né? Que ela acontece. Até o médico identificar isso demorou muito? Porque eu acredito que começou a mexer, começou a doer, né? Quando começou a mexer, aí ela começou a espalhar, né, na língua. E aí eu usava, eu não lembro o nome, eu só sei que era corticoide. Tipo um xarope, eu fazia gargarejo com ela, um bochecho com ela, para melhorar. E aí foi ao ponto que não estava mais resolvendo. E aí a médica pegou e começou a fazer laser terapia. Nossa. Aí, quando foi em março de 2021, ela falou para mim, falou assim, ó, a biópsia que nós fizemos deu sinal amarelo, nós vamos ter que cuidar mais, ficar mais de olho. Aí quando foi em novembro, nós fizemos outra biópsia, porque tinha uma ferida que nem com laser não estava mais cicatrizando. Aí ela pegou e me falou assim para mim assim, olha, você vamos fazer a biópsia e dia 17 de janeiro de 2022 eu vou sair de férias, a gente volta aqui. Se der tudo certo, se não der, eu te chamo antes. Aí quando foi dia 8 de dezembro, a secretária dela mandou uma mensagem para mim que ela queria me ver. Aí meu mundo acabou. Mas aí você não ficou. sabia o que era. Eu já desconfiei. Se ela ia me ver dia 17 de janeiro, aí E 8 de antecipou. dezembro ela me chama, já Sabia que era alguma já coisa. sabia que era câncer. Ah, você desconfiava? Porque já tinha dado nela o sinal amarelo na primeira biópsia, né? Ah, tá. O sinal amarelo era que que podia ser ou não. Já estava. Que tinha célula. Isso. Não, tá. E quando ela te falou isso, você estava só? Tinha alguém? Como que foi assim, Estava eu e meu receber esposo. isso? Como foi receber essa notícia? Nós abraçamos dois e choramos muito. E ligamos para nossas filhas e não foi fácil, não. Nossa, é forte. E olha que tem muito ainda milagre a ser contado aqui. Márcio, Divino já fez um comentário sobre a vitória, né? E assim, antes da vitória, como que era a sua confiança em relação a milagre, assim? Qual que foi a experiência? Você teve alguma experiência antes da vitória? Não? Foi exatamente uma vitória? Conta aí pra gente um pouquinho. O nosso milagre foi maior com a vitória. Antes, assim, já era cristão, eu aceitei Jesus em 2000, mas eu não tinha vivido um milagre tão presente. Uma coisa é você ver o milagre na vida dos outros. Isso. E outra coisa é você participar e viver o milagre. Então, assim, quando aconteceu com a gente, foi algo bem presente. Foi algo, assim, quase que impossível. Eu lembro bem que quando a gente estava em casa com a Vitória passando mal, eu e o Divino sempre junto, né? Nós já somos amigos há mais de 20 anos, as nossas esposas são primas. Quase E a gente nunca separou assim muito tempo um do outro. E eu lembro que o Divino estava na minha casa jantando e ele me incentivou a levar a Vitória para o médico. Ela tinha qual Ela idade? tinha 4 anos de idade. Hoje ela está com 23. E aí isso foi em 2004. E aí o Divino falou assim, ó, vamos levar ela para o médico. Leva para o médico e me mantém informado. E vamos continuar, e vamos orar por ela. Aí lá no hospital, quando os médicos detectou que ela estava com pneumonia, sepsemia,
e não estava conseguindo UTI. Explica só para o nosso público entender. Que tipo de pneumonia que é essa? É uma pneumonia que ataca os órgãos. É uma infecção generalizada que ataca coração, pulmão, fígado, ataca todos os órgãos. E alastra, assim, ó, de prazo de horas, toma conta de todos os sistemas internos da pessoa. Nossa, e ela ainda 4 aninhos? Isso, 4 aninhos de idade, estava boa, brincando à tarde. À noite ela começou a vomitar. A gente correu com ela para o hospital. Quando o médico fez o exame, a bactéria já tinha tomado conta de todos os órgãos dela. Meu Deus. O coração dela, por exemplo, nós fechamos nossa mão. Nosso coração é o tamanho da nossa mão. O coraçãozinho dela estava no tamanho da minha mão. Só para você ter uma ideia, o tamanho que estava o coração dela. E aí os médicos, o problema não era esse, maior. O problema é que não estava conseguindo UTI. E aí os médicos falaram para mim, olha, infelizmente a sua filha vai vir a óbito, porque não tem UTI em Goiânia disponível para ela. Aí eu lembro... Mas não tinha por conta do caso. Não estava conseguindo UTI dela. Urgente, porque a UTI dela tinha que ser urgente. Tinha que ser para ontem, um exemplo. Sim. E não, já era no outro dia, 3 horas da tarde, e a gente não estava conseguindo UTI. Os médicos não estavam conseguindo vaga, porque estava tudo lotado os hospitais. Eu lembro bem que eu conversei com o médico me chamou e falou assim, olha, eu quero que você esteja preparado, porque a sua filha pode vir a óbito a qualquer momento. A minha fé aumentou cada dia mais, né? Porque o que eu vivi, a experiência que eu vivi, foi sobrenatural. Para você ver, o médico, quando eu fui dia 18 de janeiro, eu consultei com o médico, lá já no Jorge. Aí a médica me falou assim, ó, é o seguinte, vou mandar fazer você vai fazer uma tomografia, e dependendo da onde o câncer estiver enraizado, nós vamos cortar na sua língua, e dependendo, você vai ficar, às vezes, alimentando pela sonda, ou talvez vai ficar sem falar. Nossa, ou era sonda pro resto da vida, os dois juntos. Né? Meu Deus. Porque minha língua, a gente tem aquele freiozinho embaixo, sim. Aquela parte, aquela ponta ali tirou tudo. Eu só tenho o toquinho de língua. Aí eu saí pra fora, sentei lá no chão do hospital, lá de fora mesmo, de cara pra rua. Sozinho. Sentei sozinho, minha esposa tava com ela lá dentro, e chorando. Aí o irmão Divino chegou bem na hora. O irmão Divino falou assim, o que você tá fazendo sentado aí? Eu falei, irmão Divino, tá acontecendo isso e isso. Ele falou, não, vamos orar e Deus vai fazer um milagre. E ele falou assim, você não acredita no Deus que nós servemos, não, rapaz? Levanta daí, o chão não é seu lugar, não. Levanta do chão, vamos orar. Aí eu lembro que a gente fez uma oração e correu pra dentro. Quando nós andando pela recepção do hospital, o médico já veio encontrar comigo. Acabamos de conseguir a UTI. Pegou, fez a cirurgia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui falando. Não fiz quimo e nem fiz rádio. Nossa, meu Deus. É milagre. Milagre. Eu só fiz fono e fisioterapia. Que eu fiquei como que fala quando ficou a boca torta? Paralisado? Deu paralisia facial. Por causa dos nervos, né? Que corta e tal. E teve um caso também, um acontecimento que o pastor Carlito teve lá na nossa igreja, nossa comunidade, e a primeira oração dele foi por cura. E a esposa do irmão Divino, uma mulher de fé, sempre falou para ele, vai lá, pede para ele orar por você, que Deus vai usar ele para curar você, né? E o irmão Divino foi lá e no momento da oração da cura, né? E a gente, claro, né, a gente acredita na cura. E também a oração, né? Não só do pastor Carlito, mas de todos os amigos, familiares, né, do pastor Daniel, da pastora Graça, né, todo mundo que conhece o irmão Divino, orou, crendo no milagre, né, e tá aí conversando perfeitamente, né,
podendo comer, alimentar bem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Uau. Lázara Mendes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Meu nome é Lázara, sou esposa do Wendel, mãe da Emily, e muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, eu não achei que eu fosse receber esse convite, né? Fiquei muito surpresa, e é uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E aí os médicos, até me emociono de falar, e os médicos falaram para mim assim, olha, e outra coisa, a ambulância já estava vindo para buscar ela, o SAMU. Eu falei assim, não, deixa que eu levo. Eles pegou e falou, não, o caso da sua filha é muito grave e ela tem que ir de ambulância. E eu lembro bem que eles colocaram na ambulância, porque a UTI dela tinha que ser muito rápido para chegar lá. Chegou no hospital, logo eu cheguei em seguida. Sentei, estava lá sentado na cadeira, cabeça baixa, chorando. E naquela época eu era garçom e eu atendi um médico, um dos melhores médicos de Goiânia, que chama Dr. Daniel, pediatra. E aí o Dr. Daniel, eu lembro bem que eu estava sentado, o Dr. Daniel me conheceu. Ele falou assim, Márcio, eu sei, Márcio, tá aqui? Eu falei, sim. Ele falou assim, você não é o pai da Vitória não, né? Eu falei, sou o pai da Vitória. Ele pegou e falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio, filho. A sua filha tá com a melhor equipe médica de Goiânia. Uau. E nós vamos fazer o impossível para salvar a sua filha. Você pode ficar tranquilo. A sua filha está no melhor lugar que ela poderia estar em Goiânia. A equipe está cuidando dela. Nós estamos 5 médicos e eu sou um deles. E você pode ficar tranquilo. E ela está sendo bem cuidada, já foi medicada. E vai ficar tudo bem. E para de chorar, engola o choro. E aí, né, Mas você tá falando isso pra mim ou o médico falou pra não, você? o médico falou pra mim. O médico falou pra mim. Pra engolir o choro que tava tudo bem, né? Que ela tinha sido medicada. Lázaro, você acreditava em milagres antes de ter acontecido com você ou com um parente vizinho, de ter presenciado? Sim. Quando eu conheci o Senhor, né? Tem um versículo que eu gostaria já de começar com ele, que é Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Então, eu já sabia que os milagres aconteciam, né? E então, assim, eu já cria, né? E aí, um determinado dia, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ouvir falar de milagres, eu quero viver o milagre, de fato e de verdade, né? E milagre para mim nunca foi ter um carro do ano, uma casa, a melhor casa. E eu falei com essas palavras para o Senhor. Falei, eu não quero eu não quero um milagre de carro, de casa, eu quero um milagre e quero o meu milagre. O outro convidado nosso, vocês já viram aí, Robert Kelvin, seja muito bem-vindo. E já resume aí quem é o Robert. Pô, galera, o Robert é um jovem, amigo de Cristo, faz parte da comunidade São na Terra, tem uma empresa de marketing. Esse é o Robert, filho de Deus. Amém. Robert, Opa! você acreditava em milagres antes de acontecer com você ou com alguém próximo? Acreditava sim, minha mãe plantou isso no meu coração desde novo. É tanto que esse milagre que eu vou compartilhar com vocês, ele aconteceu quando eu era muito novo. Então, aconteceu através da minha vida para a vida do meu pai. Então, assim, acreditava assim. Acredito que quando uma mãe planta coisas no coração do seu filho, ele vai seguir aquilo. É tanto que quando você é novo e seu pai te fala que Papai Noel existe, você vai acreditar naquilo fielmente. Até que você fique maior. Então, assim, não seria diferente nesse caso, né? De milagres, etc. Então, acreditava sim. Eu lembro bem que o caso dela foi ficando grave, né? E os médicos cuidando dela. Inclusive o Dr. Daniel conseguiu a vaga de ficar com ela, que não poderia ficar na UTI, né? Ele conseguiu pra gente ficar. Eu ficava durante o dia, a Adriane ficava à noite. E o caso dela foi ficando muito grave. E aí quando chegou na quarta-feira, e resumindo, ela ficou 10 dias internada na UTI. Aí na quarta-feira eles falaram que ia entubar ela. E aí eu lembro naquela quarta-feira eu não tinha mais o que fazer.
tinha um culto de oração na nossa igreja. Na época eu era da Igreja Vitória, do pastor Robson. E a gente foi para lá. E a gente levantou um clamor naquele lugar. E quando eu cheguei no outro dia, os médicos me chamou e falaram assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas sua filha foi curada essa noite. A sua filha teve uma melhora de 100%. Eu falei assim, eu sei o que aconteceu. Posso levar ela para casa? Não, calma. E 2 semanas após, eu e o Wendel éramos padrinhos de casamento. Nós estávamos numa comunidade com quase 300 pessoas. E ali naquele lugar eu não estava sentindo nada e tudo. E aí quando nós subimos no altar, nós éramos padrinhos para tirar as fotos com os noivos, eu caí. Nossa. E o Wendel falou assim, meu Deus, ela não vai levantar, porque ela vai ficar com vergonha. Ela torceu o Ele pé. achou que era... Ele achou que eu tinha caído, né? E aí, quando ele tentou me puxar pela mão, ele já viu que não estava normal. Que ele olhou para mim, eu já estava da cor desse microfone. Você já estava inconsciente? Já estava inconsciente. Esse milagre foi na vida do meu pai. Meu pai era alcoólatra, ele não era cristão, sabe? Então, assim, a gente passou por diversas coisas na vida. A gente sabe o que é. Meu pai nunca foi um bêbado que dava trabalho ou coisa do tipo assim, mas assim, a gente sabe que um lar que tem pessoas com qualquer tipo de vício não vai ser um lar 100% estruturado, entendeu? Então, assim, sei lá, às vezes faltar energia, uma coisa do tipo, entendeu? E minha mãe sempre estava ali para suprir, ajudando meu pai nesse vício. Pessoas falavam para minha mãe separar dele. E minha mãe sempre ali fiel, firme na igreja. A pastora Graça também foi fundamental nesse processo aí. A pastora Graça nessa época ela era muito à frente da igreja, né? Seu pai não ia na igreja. Não, né, tal. Foi na nossa antiga comunidade, antes da gente virar o Céu na Terra, entendeu? E assim... foi passando o tempo e minha mãe sempre foi... Minha mãe era uma semi-mulher do coque, sabe? Então ela orava bastante. E ela intercedia muito pela vida do meu pai. Pedindo para mudar a vida dele, etc. E foi começando a acontecer as coisas, né? Mas assim, no meio desse processo todo, a gente não sabia de nada. E simplesmente um dia eu acordei, fui no banheiro de casa... E quando eu olhei, eu vi respingado de coisas vermelhas no meu banheiro, né? Aí eu, criança, sem entender nada, minha tia tava lá, cheguei e perguntei pra minha tia. Você tinha quantos anos nessa época? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu cheguei e perguntei pra minha tia e falei assim, tia, tem um trem lá estranho no banheiro e tal. E ela foi lá e olhou. Nessa época meu pai ainda trabalhava em casa, né? E como minha tia sabia que meu pai bebia muito, etc., ela já entendeu um pouco do que tava acontecendo, Mas entendeu? não te comentou. Não. Aí ela pegou e chegou no meu pai, eu vi que tinha alguma coisa estranha, e assim, a gente descobriu que o meu pai tava vomitando sangue, entendeu? Ela tem que ficar aqui mais alguns dias. Aí ela ficou mais 8 dias internada, e os médicos haviam me falado o seguinte, que se ela saísse daquela situação, ela tinha que ter um acompanhamento com a cardiologista pro resto da vida. Aí eu falei assim, vamos liberar a sua filha para ir para casa, mas daqui 6 meses a doutora Mirna quer ver ela, porque ela vai ter que ter um acompanhamento médico. E a doutora Mirna só acreditou porque ela teve com ela lá no hospital. E depois de 6 meses que a gente pegou todos os exames, fez o elétrico, fez todos os exames que precisava fazer, e levamos para a doutora Mirna, que ela olhou os exames e falou assim, essa menina nunca teve doente. E outra coisa, vocês estão liberados, não vai precisar de ter acompanhamento com um cardiologista. E foi literalmente curada em nome de Jesus. E ali começou um grande processo. Deus é majestoso em tudo que ele faz. Naquele casamento tinha bombeiros, tinha enfermeira, que tudo pela providência dele. E ali começou, naquele momento, um socorro muito rápido, né? Mas que estava sendo em vão aquele esforço deles, né? E por algum momento eles olhavam um para os outros e falavam assim, tipo, acabou, não existe mais, né? E algumas pessoas ali falavam para eles, não desistam. E eu sou muito grata a essas pessoas. Isso ainda no casamento? Isso no casamento. Uau. A igreja lá, ela tem é bem grande, então o pessoal continuou
voltado, né? E aí eles me levaram para trás do palco, aonde estava acontecendo toda aquela. E o povo, sim, continuou orando. Sem saber o que era. Sem saber o que eram, até o momento. Não tem, Ficou, né? não, a médica falou assim, rapaz, que fez Fez foi plástica. E E assim, Deus é tão bom, né? Porque quem visita a nossa comunidade, se um dia você for visitar, você vai ver que o Divino está lá sempre servindo, seja de manhã, de noite, de tarde, sempre tranquilo, recebendo todo mundo bem. Quem olha para ele nunca vai imaginar o que Deus fez na vida dele. Até o processo de descobrir o que ele tinha demorou um pouco de tempo, né? Mas assim, faz alguns anos isso, né? Eu tinha 6 anos de idade, eu já tenho 21. Não sou bom de matemática, não, mas alguém faz a conta aí. Então tem bastante tempo que isso aconteceu. Nesse processo, a minha tia, ela pegou e levou meu pai em uma pastora lá debaixo de casa, em uma rua lá de baixo. E assim, eu sempre fui um pouco cético com esse negócio de revelação e tudo mais, assim. Até porque você era criança, né? Sim, e tem muito charlatão, né? Sim. Mas assim, com essa mulher não teve como não. Ela é tia do coque, mas a tia do coque mesmo. Quando meu pai chegou, a primeira coisa que ela falou foi que tinha um espírito de morte atrás do meu pai, sabe? E assim, e sem conhecer meu pai nem nada, cara, foi absurdo. E ela falou que ia orar pro meu pai e que acreditava que Cristo ia tirar isso. Ela orou, de fato, ela falou que o espírito tinha sumido, mas cara, foi tão real que, tipo assim, ela literalmente ela falou, cara, eu vejo aqui na sua barriga aqui uma bola de sangue, entendeu? Não sei o que tá acontecendo, o que vai acontecer, mas Cristo te livrou. Ela tinha falado que Cristo livrou meu pai, mas a gente não sabia a barra que ia passar ainda, entendeu? Porque depois... Isso era só a descoberta. Era só a descoberta. Depois disso, cara, meu pai... Eu acredito que, pelo visto e tudo mais, ele ainda continuou bebendo, ele não conseguiu parar. E bebendo agravou mais ainda o problema. E a gente foi pro hospital e teve que correr, porque chegou a um ponto que meu pai tava vomitando sangue absurdamente, cara. Era loucura. Então, tipo assim, a gente foi, levou ele pro hospital, e a gente chegou lá, meu pai tava vomitando sangue, mas a um nível de, tipo assim, saía pedaços do fígado, etc. E meu pai foi diagnosticado lá com cirrose. Pra quem não sabe, irmão, você pegou cirrose pra escapar, mano, é só Deus. E meu pai tava num estágio bem agravado. E aí, eles queriam desistir, mas eu creio que o Senhor usou, né, a boca daquela pessoa e falou, não desista, e eles não desistiram de mim. Eu fiquei ali 30 minutos. E para honra e glória do Senhor, os médicos dizem, né, que 15, 20 minutos, se a pessoa ficar sem nenhum sinal e tudo, ela pode até voltar, mas ela vai voltar com muitas sequelas. E para honra e glória do Senhor, eu não tive sequelas. Uau. Fisicamente, né? Na cabeça eu acho que eu já tinha, então... Por isso que eu sou meio assim. Mas brincadeira. Eu sei que o Senhor faz tudo e faz tudo com muita perfeição. E o que Ele fez na minha vida foi algo extraordinário, né? Saber que eu morri e Ele me deu a chance de voltar. E quando eu fiquei 12 dias na UTI, ali naquele local, 180 pessoas foram para a frente do gol e as outras foram para a festa, porque, óbvio, eu não conhecia todo mundo, né? Mas aí ali foi uma luta constante. Depois que eu saí dali na ambulância, eu tive outras paradas, né? E eu creio que tudo isso era só para Deus falar assim, depois, né? Porque eu não vi nada, mas para Ele falar assim, eu estou com você, né? E você venceu e tal. E aí eram umas 5 horas da manhã, isso aconteceu mais ou menos umas 5 horas da manhã, que o Wendel teve notícias minhas. Eles disseram, ela não vai morrer, né? Eu peguei uma Covid, e até foi em 2021, e eu fui para o médico, e lá eles detectaram que eu estava com Covid. Me internaram na terça-feira, e aí minha saturação começou a cair. Foi caindo.
Aí na quinta-feira à noite minha saturação caiu para 84. Aí eles falaram, se minha saturação não subisse para mais de 90 na sexta, eles iam me entubar na sexta. Aí eu liguei pro pastor Daniel, o pastor Daniel convocou uns 100 homens e começaram a orar de madrugada por mim. E aí quando foi na sexta-feira que os médicos veio, fez os exames, eles fez para me liberar para ir para casa. Uau. Meu Deus. É muito forte, né? E era para mim ser entubado, eu fui liberado para almoçar com a minha família em casa. Meu Deus. E quando os médicos olharam, o que que eles falaram? Porque, assim, tava na loucura aquela época. Ninguém sabia de nada, assim. E um cara que era pra ser entubado do dia pra noite, saiu pra ir almoçar. No outro dia, saí para ir almoçar em casa com a esposa e os filhos. Os médicos ficou sem entender o que tinha acontecido naquela noite ali. Mas eu sabia o que tinha acontecido, né? Porque o pastor Daniel falou, nós somos mais de 100 homens orando por você, às 3 horas da manhã. Eu creio que foi exatamente no milagre que aconteceu, foi das 3 às 4 horas da manhã, porque eu senti uma melhora muito grande depois das 3 horas para frente. Absurdamente, sabe? Passando assim, morre ou não morre, entendeu? E no meio desse processo, a minha mãe, guerreira pra caramba, minha mãe passou sentada numa cadeira 28 dias com meu pai. Isso assim, a gente sem dinheiro, sem nada, meu pai no hospital público, então assim, foi muito difícil. E alguém vomitando sangue de noite, minha mãe lavava, limpava meu pai. Em toda a minha relação com Deus sempre falou comigo através de sonhos, entendeu? Às vezes até sem entender muito, mas quando eu era criança, antes de acontecer todo esse processo com meu pai, eu tive um sonho em que meu pai estava num caixão. E aí foi uma sequência de... Durante aqueles 30 minutos, foram quebradas 11 costelas. E quando eu voltei para casa, as pessoas falavam, nossa, acabou para você, porque eu quebrei uma costela e a vida para mim, tudo que eu vou fazer eu sinto dor. E para mim é como se não tivesse acontecido nada. Se eu não tivesse visto o relatório médico, se eu não tivesse visto os exames que eu fiz, né? Eu não sinto nada. Então, assim, eu sei que foi um momento muito difícil para o Wendel, para mim nem tanto, porque eu fiquei... Depois ele devolveu, né? Aí depois... Que nós vamos falar um pouquinho para frente. Aí depois eu falo que a minha casa é casa de milagres, né? Até falo assim, Deus, tá bom, Senhor, né? Chega, né? Chega, né? Mas eu sei que se Ele quiser, quantos Ele quiser, eu sei que se Ele quiser fazer mais um milagre, eu tô pronta, porque eu sei que Ele vai fazer. O que mudou depois dessa experiência? O que mudou na sua vida, na vida da sua família? E aí seja tudo, né? Você se sente mais próximo de Deus? O que mudou? Conta aí pra nós. O que mudou foi um compromisso que a gente fez. Servir a Deus pro resto da vida. Isso foi o que mudou. Antes a gente já tinha aceitado Jesus, já estava na igreja e tal, mas não havia um compromisso em ser servo, em servir. Depois desse tempo para cá, o nosso compromisso é eterno. Enquanto tiver vida, nosso compromisso é com o Senhor. Independente se nós vamos estar na Igreja Céu na Terra, ou na Assembleia de Deus, ou na Quadrangular, ou em qualquer outra, o nosso compromisso é até a volta de Jesus. Lázaro, desses dias que você ficou internado aí, você ficou quantos dias inconsciente? Quando você acordou assim, você não ia imaginar que estaria no hospital, né? E quando você voltou, você tinha consciência do período assim que você ficou meio off, não? Nenhum. Eu lembro que quando eu já estava, inclusive, conversando com eles e tudo, mas tudo foi apagado da minha mente. Da sexta-feira, antes do casamento, a última coisa que eu lembro foi o que aconteceu às 14 horas da sexta-feira.
Você não lembra da queda? À noite, na sexta-feira, nós tivemos uma apresentação na escola com a Emily. Eu não me recordo. Depois eu vi as fotos e eu falava, uai, mas isso aqui... Aí, uai, aconteceu antes. E aí eu falava assim, amor, não lembro de nada. E ele falou assim pra mim, falou, amor, você chegou no casamento muito bem, rindo, brincando, como sempre, né? E eu não estava sentindo nada. Então foi algo assim que apagou realmente da minha memória. Eu não lembro como foi, como eu cheguei no casamento, não lembro de ver os noivos. Quando meu pai estava internado, o médico chegou na minha mãe e falou assim, ó, né, eu vou ser bem sincero que caso dele, não tem mais o que fazer, é só Deus. Cara, juntou tudo. Meu pai deu hepatite junto com a cirrose. Meu Deus. Cara, é um caso que, tipo assim, quem conhece, quem viveu na comunidade na época sabe que, tipo, não teria como não ser Tá Deus morto, pra tirar. né? Meu pai tava morto. E nenhum desses dias que ele tava morre, não morre, o médico chegou na minha mãe e falou assim, não tem como ele sair dessa, entendeu? Só Deus. Minha mãe falou, não, então pode ficar tranquilo, que se é só Deus, ele tá de boa, ele saiu dessa. E minha mãe sempre, com fé, trabalhou e fez todo esse processo. A gente foi na comunidade, na nossa antiga comunidade, de noite, que era a mesma comunidade que é hoje, né? A gente só mudou de prédio, de nome e tudo mais. E a gente foi, e no meio da pregação, tava no meio do culto, do nada, cara, eu não sei, eu acho que o Espírito Santo nunca falou comigo de outra vez e de outra forma como foi daquela vez, sabe? Foi muito audível, eu lembro que ecoava dentro de mim, assim, eu criança, e falava assim, vai lá em cima e pede oração pro seu pai. Cara, no meio do culto, do nada, eu fui, peguei, levantei, atrapalhei o culto, aí eu cheguei no girafão, né? No Pastor Daniel, pra quem não conhece, Magneto, agora carecão. Eu cheguei nele, peguei e falei assim, puxei a barra da calça dele, olhei pra cima e falei assim, pastor, deixa eu te falar, você poderia orar pro meu pai? Porque o médico falou que ele vai morrer. Aí, voltando à sua pergunta, quando eu me despertei, né, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E me disseram, não, você passou mal e você tá internada. E eu falei, mas passei mal como? Aí, no casamento e tal. Aí a primeira coisa que eu perguntei pro Wendel, né? Porque eu estava no casamento, eu tava com um vestido, né? E eu falei, e o vestido era alugado? E aí ele falou, não, era seu, né? E aí eu comecei a ver as minhas irmãs ali comigo. E eu fiquei 12 dias ali no hospital, né? Aí voltamos para casa. E ali no hospital, ainda ali na UTI, eu pedi papel e caneta, né, para a moça, para a enfermeira, e ela falou assim, uai, mas você vai escrever? Porque eu estava cheia de... né? E aí eu falei assim, sim, eu vou escrever. E uma coisa muito linda, porque naquele momento o Senhor me trouxe coisa à memória que eu jamais lembraria, né, por mim mesma. Livramentos mesmo de morte que ele já tinha, né, me concedido, e que para mim era só assim, tive sorte, né? E aí Deus trouxe aquilo à memória e foi assim algo muito marcante. Quando eu voltei para casa, uma das coisas mais marcantes de tudo isso, que a minha irmã falou assim para mim, Lázara, você escreveu muitas coisas. E eu falei, como que eu escrevi? E as enfermeiras também queriam saber como que eu tinha escrito tudo aquilo, né? Você não lembrava? Não lembrava e não lembro. Nossa. Né? Não foi você, então, que escreveu? E acredito que não. E aí, naquele momento, depois de 4 dias em casa, minha irmã falou assim, você não vai ler o que você escreveu? Eu falei, ainda não estou pronta. Eu não sabia o que tinha, né, naquela escrita. E aí, depois, eu acredito que depois dos 4 dias, eu falei para ela assim, agora eu quero ler. E ela pegou aquelas folhas. E quando eu estava lendo, Deus trouxe muitas coisas à minha memória, porque coisas que eu não lembrava estavam ali escritas. E uma das coisas que eu me recordo bem é que é igual as pessoas me perguntam, mas você tem essas escritas? Tenho. Você lê? Não leio. Porque eu falo assim, o milagre já foi realizado, né? E aí, quando eu estava lendo todas aquelas
o Senhor falou tão audível comigo, a maldição foi quebrada, né? E eu vejo também que além dele trazer para mim um milagre, o qual eu tinha pedido, ele quebrou uma maldição, né, hereditária. Muitas pessoas até acreditam que você aceitou Jesus, a maldição foi quebrada, mas isso precisa ser buscado. E quando Deus falou isso comigo, ali naquelas escritas estava, quando eu me converti, eu orava muito por quebra de maldição, mas sempre que eu orava, só vinha na minha cabeça o quê? O câncer, porque a família do meu pai, muitos tiveram câncer. E eu nunca parei para pensar na família materna. E aí, naquele momento ali, o Senhor me trouxe tudo isso, né? A morte da minha avó, a morte de alguns tios, a morte de 2 irmãos. Inclusive, ele me trouxe datas a qual eu jamais lembraria, né? E aí, naquele momento, eu chorei muito, porque eu vi, né, o mover do Senhor, vi que ele estava realizando algo que eu tinha pedido. Depois, né, veio novamente a minha memória que não era só a quebra de maldição, mas ele estava trazendo um milagre vivo, né, que era a minha vida, que agora eu não ia precisar do seu milagre, nem do milagre dele, para que eu pudesse compartilhar com alguém. E hoje eu estou aqui, né, por essa graça, compartilhando esse grande milagre. Aí virou uma coisa louca, todo mundo chorando, a comunidade. Eu chorei também, esse foi o único dia que eu chorei. E assim, toda a comunidade orou e intercedeu pelo meu pai naquele momento com muita fé, cara, foi absurdo. E aí, passou por todo esse processo, meu pai conseguiu sair do hospital e tá vivo hoje, graças a Deus. Foi um absurdo, cara. E esse processo de libertação, ele foi longo? Em qual sentido você diz? Porque assim, você tinha 6 anos, né? Uhum. Aí teve esse momento de oração, ele ficou internado 28 dias, para ele se restabelecer saúde. Eu acredito que foi tipo uns 8 dias antes dele ser liberado, sabe? Eu não tenho. A gente tem vídeo dele chegando, depois eu vou mostrar pra vocês. Ele chegando. Meu pai já era absurdamente gordo. Meu pai voltou, ele tava murcho, magro. Meu pai, pra você ter noção, cara, ele não podia beber água durante 28 dias. Ele encostava pros lábios dele não trincar, ele encostava. Mas ele não podia por conta do problema. Por conta desse problema, senão ele ia vomitar mais sangue ainda. Cara, foram muitas coisas que aconteceram, né? Porque não dá tempo de contar tudo aqui, mas assim, meu pai entrou em abstinência, fugiu do hospital no meio do processo, voltou pra casa, a gente teve que voltar pra ele no novo hospital. Isso assim. Então foram mais de 28 dias. Foram mais. Meu pai teve que voltar depois, mas assim, esse foi a época do morre não morre, entendeu? Então, tipo assim, essa época foi mais necessário. Então, assim, quando aconteceu tudo isso, meu pai pegou e conseguiu se curar, graças a Deus. Ele teve uma melhora, é inexplicável a melhora que ele teve. Esse foi um milagre. Esse foi de fato o segundo milagre é a igreja. Segundo milagre é a igreja. Como foi? Aí depois de acontecer isso, né, Vanessa, você vai ou não vai? E aí meu pai pegou e começou a ir na comunidade, começou a frequentar, encontrou irmãos que acolhessem ele e que estivessem perto dele, e foi todo um processo, né? O médico falou que ele nunca mais poderia beber, de fato ele nunca mais bebeu, graças a Deus. Tem muitos anos já, meu pai se converteu ao cristianismo, meu pai hoje é um homem correto, vive segundo a Bíblia, então assim... minha casa mudou completamente, né, cara? Que seja a nível financeiro, a nível espiritual, em todas as esferas, né, cara? É uma renovação. Absurdo, né? Foi Cristo totalmente ali na nossa vida e foi absurdo esse milagre do meu pai, cara. A gente chega, se arrupia, né, como dizem, né? Porque é absurdo. Cada testemunho que foi contado aqui hoje, e assim, são pessoas que a gente vê no dia a dia, vê na nossa comunidade, e alguns nós já sabíamos, né? Inclusive, quando surgiu os nomes, nós já sabíamos desses milagres. E assim, e toda vez que você ouve, é muito forte, né? Então assim, e o reforço que eu comentei, e a Lázara trouxe um versículo que também reforça, né? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o milagre ele aconteceu e acontecerá. Lázara, conta, porque
eu comentei que o Wendel já esteve aqui, gente. Se eu não me engano, foi no episódio 4 ou 5. Então depois você volta lá e dá uma olhada. Hoje é o 25º. Conta aí, então, como que foi esse troco aí? O que que aconteceu com o Wendel? Porque a experiência você pediu para você, né? Exatamente, eu pedi experiência para mim e Deus me deu 2 vezes, né? Porque eu até falo pro Wendel assim, amor, o meu testemunho, quem precisa falar é você, porque foi você que viveu. Agora, o testemunho do Wendel, quem viveu fui eu. Então, dele eu consigo lembrar cada detalhe, cada momento, como começou, até onde foi, né? E do meu não, eu só falo aquilo que eu vivi um pouco depois, né? Aquilo que o Senhor falou, meu coração, mas do processo eu não lembro, né? Agora, do Wendel foi algo assim, foi surreal tudo que Deus fez, porque estava naquele momento do Covid, aquela coisa desesperadora, né? E o Wendel, um ano antes, nós tivemos todos, inclusive amigos muito próximos, tivemos Covid. Eu fiquei muito ruim, porém, não fui preciso internar. E aí Você pegou antes. peguei isso um ano antes, né? É, e aí a gente tinha muito medo, porque pelo o problema cardíaco e tal, então assim, a gente tinha muito medo, muito, né? Mas aí, ok, foi tudo bem. E o Wendel, a gente até brinca com ele, porque ele ocultou o Covid. Ele também estava com Covid, mas ele não falava e agia como se não estivesse. E aí, um ano depois, ele saiu numa viagem para pesca, né? Uhum. E quando ele me ligou, ele falou assim: tô muito ruim, tô muito ruim. Eu falei: é Covid. E ele: não. E eu: é Covid. E aí ele voltou para casa, já muito ruim. E não queria nem fazer o teste, mas aí ele foi forçado, né? Porque, Obrigado. obrigado. Foi convidado, né? obrigado. Ou ele ia pro hospital fazer o teste, ou ele ia sair de casa. Simples assim, né? Simples assim. E aí ele fez o teste, quando ele pegou o resultado, ele já entrou em pânico, desespero era a palavra, né? E aí eu só chegava na porta do quarto, levava as coisas para ele e entregava os remédios. Ali eu achava que ele tinha tomado remédio, ali eu achava que ele tinha comido e ele não fazia nada disso. Ali foi em 20, né? 2020. 2020. E aí, um certo dia, na madrugada, eu escutei. Aí eu levantei correndo, porque eu estava no quarto da Emily. Quando eu cheguei no quarto, ele estava desesperado, né? Ele não tinha respiração. E aí, ele não conseguia respirar. E o que eu falava para ele? Amor, respira. Amor, respira. E nós ficamos ali das 3 até as 6 da manhã, naquela, né? Eu pensava, vou ligar para um Uber, o Uber chega, não vai conseguir levá-lo. Vou ligar para quem? Por mais que seja amigo, sabe que é Covid, não vai vir. Então, assim, foi uma luta comigo mesma e com o Senhor, né? E ali eu orando intensamente. E 6 horas da manhã a gente teve um socorro, porque 5:30 da manhã a minha cunhada trabalha no hospital e ela viu que eu estava online, né? Porque eu pegava o celular toda hora para pedir socorro, mas eu não tinha coragem de pedir socorro. Porque às 3 da manhã, quando ele começou a passar muito mal, eu liguei sim para alguns amigos. Mas aí me disseram, ele tá muito mal mesmo? Aí eu pensei, a pessoa não tá com medo, né? Sim. Então eu falei, não vou mais ligar. Minha cunhada ligou e falou assim, e aí, como é que tá o Wendel? Falei, tá morrendo. E ela falou assim, meu Deus, só que ela é tão assim, né? Eu falo para ela que ela não existe. E aí ela falou assim, você precisa da minha ajuda? Eu falei, com certeza. Ela falou, não posso sair daqui agora, porque se eu sair daqui agora, eu ajudo meu irmão, mas eu mato mais de 6 pessoas, porque ela trabalhava numa UTI e ela estava fazendo hemodiálise, né, nessas pessoas. Ela falou, se eu sair daqui sem desligar a máquina, eu vou matar 6 pessoas. Então, ou é o Wendel ou é 6 pessoas. E eu falei, a gente espera. E ela sai 6 horas do plantão dela, 6h15, eu não sei como, ela chegou lá em casa e a gente correu para o hospital.
Dentro de 10 minutos, o Wendel estava sendo atendido. E aí é longa a história, mas vou resumir um pouco. Quando eles voltaram de lá, eles pediram que eu entrasse para falar com ele. Eu entrei, conversei, ele já estava muito, ele não conseguia mais conversar, né? E eu falei assim, eu vou esperar aqui até ter uma notícia dele. E aí, de repente, quando eu vejo o pessoal saindo com as roupas dele dentro de um saco, eu falei, meu Deus, primeira coisa que a gente pensa, né? Uhum. Falei, morreu. Aí eu fiquei olhando assustada e o rapaz falou assim, olha, ele está indo para UTI agora. E eu falei, meu Deus, é mais sério do que o que nós pensávamos. Aí não tinha mesmo o que fazer, voltamos para casa, né? E ali começou uma luta de 31 dias, de muito... como é que é a palavra? De muito desespero, mas também de muito conforto, de muita confiança. Eu nunca vivi tão intensamente a fé como eu vivi naqueles dias. Mesmo tendo vivido o milagre. Mesmo tendo vivido o milagre, mas isso me ajudou. Porque eu falava assim, Senhor, o Senhor me deu fôlego de vida. E eu sei que o Senhor também pode dar para o Wendel, se o Senhor quiser. Então, essa será mais uma experiência. Eu conversava com o Senhor dessa forma. Papai, essa é mais uma experiência que nós vamos viver com o Senhor. Então, eu creio no milagre, assim como o Senhor me trouxe de volta, o Senhor trará o Wendel de volta. Eu orava para ele e falava assim, Pai, antes dele ser o meu esposo, antes dele ser o pai da minha filha, ele é o teu filho. E o Senhor sabe de todas as coisas. Isso me trazia tanto conforto que as pessoas me ligavam, morrendo de chorar, desesperadas. E eu falava, calma, o Senhor está cuidando. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí eu tenho amigos que falavam para mim assim, Lázaro, mas como? Da onde está vindo toda essa calma? Falei, de mim não é, mas é do Senhor. Eu sei que o Senhor faz milagres. Se eu tivesse passado por tudo aquilo em 2015 e ainda assim não acreditasse no milagre do Senhor, não sei o que eu estaria fazendo aqui, né? E aí, naquele momento, eu orava, aí quando começava a vir o desânimo, eu falava, Senhor, essa não sou eu, né? E aí eu ia para cima, e aí eu ria, eu brincava, eu conversava, tinha meus momentos de chorar com o Senhor, mas eu tinha que estar muito forte pela Emily. E aí naqueles dias, foram momentos muito longos, né, e que 31 dias foi uma eternidade para mim ali de sofrimento, e todos os dias quando eu ia deitar, eu orava. Eu falava, papai, não deixa meu telefone tocar. Porque eu sabia que se eles ligassem na madrugada era para falar, vem aqui, traz a documentação. E todos os dias eu profetizava que eles não iriam ligar, né? E nunca fiquei sozinha. Um dia eu estava na casa de um amigo, outro dia no outro, e a gente orava juntos, e era aquela luta, e tinha, assim, um exército lutando pela vida do Wendel, da mesma forma que foi comigo, né? E isso me dava muita força. Um dia eu estava até assistindo alguma coisa no Instagram, e aí eu vi um testemunho, e eu voltei, né? E aí era um pastor, eu gostaria muitíssimo de lembrar o nome, não me recordo. Ele falou que ele estava com Covid e a esposa dele entrou na UTI, orou com ele e hoje ele estava ali contando aquele testemunho. E eu naquela hora eu falei, Senhor, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Né? E eu falei, mas eles não vão permitir isso no hospital. E aí naquele mesmo dia eu recebi uma ligação de uma amiga e falou, Lázara, aqui no hospital infantil, quando a criança não tem mais estímulos, a gente chama os pais, chama a mãe, e ao colocar a criança no colo, ela tem estímulo, né? Então, assim, se você conseguisse falar com o Wendel, ia ser muito bom. Aí eu falei, eu estou com isso desde ontem no meu coração, mas eles não vão permitir. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, se o não eu já tenho, então vou correr atrás do sim, né?
E aí, quando eu falei com a enfermeira, aliás, não foi a enfermeira, né, quem me ligou foi a assistente social. E quando eu falei com ela, eu falei assim, olha, eu queria muito entrar na UTI, orar com meu esposo. E ela falou assim, mas não tem como. Em seguida, ela já voltou e falou para mim, eu vou conversar com a pessoa responsável. Não foi 15 minutos, ela me deu um retorno e ela falou assim, amanhã pode ser? E eu falei, pode. E aí eu me preparei, né? Orei, falei, Deus, eu não quero assustar com o que eu vou encontrar lá dentro daquela UTI. Eu não quero assustar se ele estiver muito inchado, não quero assustar se ele estiver muito magro. E Deus preparou, porque assim, ele estava muito magro, mas ele entrou gordinho no hospital. Então, eu cheguei lá, para mim, eu olhava para ele, eu via ele como ele tinha saído de casa. Então, assim, olhando ele assim, eu falava assim, uai, tá tranquilo. Só que só assustei muito quando eu vi as mãos dele, que tava muito inchada, né? E uma das coisas que eu pulei, que eu gostaria de ressaltar aqui, quando nós descobrimos que ele iria, porque com 4 dias no hospital, na UTI, ele foi entubado, né? E aí foi uma luta, porque a gente ouvia falar sempre, quem entuba morre. Aí o meu telefone, ele não parava. Não deixa, não deixa, não permite, não permite. Eu falava, Deus, quem sou eu? Não posso fazer nada, eu sei o que faz. E no dia mesmo que ele foi, né, entubado, o médico me ligou e falou, olha, amanhã, se ele não melhorar, se ele não responder, ele vai ser entubado. E naquela noite eu não dormi. Eu fiquei acordada com uma amiga minha, orando por telefone, ela orava, eu orava. E aí quando foi 4 horas da manhã, Deus trouxe uma palavra ao meu coração que, meu Deus, uau! O Senhor disse para mim em alta voz, como se fosse a minha amiga falando comigo ali. Ele falou assim, intubação não é sentença de morte. Hoje eu já ouvi muito essa palavra, mas naquele dia, exatamente, até aquela data, eu não tinha ouvido isso. E aí quando eu ouvi, eu falei, Deus, faz a tua vontade. E aí eu falei para minha amiga assim, falei, podemos desligar o telefone e podemos dormir. E ela, uai, por quê? Aí eu falei assim, Deus acabou de falar comigo e eu tô tranquila, tô em paz. E o Senhor vai fazer o que for da vontade dele. Aí eu falei, né, o que Deus tinha falado comigo e ela falou, amém, Lázaro. E a gente, aí apaguei, né, apaguei. E aí quando foi 6 horas da manhã, minha cunhada me ligou e falou assim, cunhada, o Wendel acabou de ser entubado. Eu falei, amém. Ela, o quê? Eu falei, amém. Aí eu começava a contar o que tinha acontecido, né? E ela falou, quem conta pra minha mãe? Você? Eu falei, você que é filha, né? Sabe melhor como falar. E minha sogra me ligou, desesperada, né? Lázara, você já sabe e tal. E eu peguei e falei, soube. Mas eu tô tranquila, Deus falou comigo e vai dar tudo certo, e Deus tá no controle, ele nunca perdeu o controle. E aí nisso a minha filha acordou. E quando ela acordou, ela ouviu essa palavra entubado, e ela ouviu o Wendel falando o tempo todo, né? E aí ela entrou em desespero. Ela falava, mamãe, papai vai morrer. Ele está sendo entubado. E naquele momento eu falava, Deus, o que falar para minha filha nesse momento? Eu não tinha palavras. E assim, ela estava com Covid e eu pensava, como é que eu vou fazer agora? Eu não posso abraçar minha filha. E eu esqueci desse momento, né? Esqueci que ela... E aí eu peguei nos braços dela e eu falei, filha, olha para a mamãe, o papai não vai morrer, o Senhor deu uma palavra para a mamãe agora na madrugada e vai ficar tudo bem e nós vamos tirar disso só experiência para ajudar outras pessoas. E eu falei para ela, essa vai ser a sua primeira experiência com Deus, uma experiência real. Você vai orar pelo seu pai e ele vai ser curado. E depois eu ia para o meu particular com Deus e eu falava, pai,
Eu falei para Emily que ele ia ser curado. E se ele não for curado, ela não vai acreditar mais no Senhor. E eu sei que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas eu creio até o último momento que o Senhor fará. E Deus falava comigo, sim, eu vou fazer. E quando ele falava assim, eu vou fazer, eu não sabia se eu estava ouvindo a minha voz ou se eu ouvia a voz do Pai. E aí ela parou de chorar, né? E aí, depois desse momento, eu não chorava mais perto dela. Às vezes ligavam algumas pessoas para mim, orando, e aí eu começava a chorar e ela já vinha correndo. E eu falava, tá tudo bem, a mamãe tá recebendo uma oração, né? E a gente orou todo esse período. Por várias vezes, todos os dias, os médicos ligavam e diziam, não melhorou em nada, só piorou. E eu tinha mais certeza que o Senhor, era um processo que nós estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo o processo para chegar no propósito. Uhum. E aí eu tinha certeza daquele processo, porque foi uma semana de muito frio em Goiânia. Era aquela coisa assim assustadora. E aí eu lá morrendo de frio, debaixo das minhas cobertas. E aí eu falava, papai, eu ainda tá naquela UTI. UTI já é gelada, né? E ele deve estar com muito frio. E todos os dias, quando eu abria o aplicativo do hospital, tava lá tudo que eles tinham feito e tudo, mas assim, falava exatamente, está estável, está tal, né? E era isso. E aí, naquele dia, quando eu abri o aplicativo, a enfermeira tinha colocado lá, paciente continua com o mesmo quadro, porém, na madrugada, nós o cobrimos, aquecemos ele, e naquele momento, eu vi que não era a enfermeira que estava falando comigo, porque eu havia orado pedindo ao Senhor para aquecê-lo, né? Preocupada ali conforme ele estava. E aí eu falei, pai, não tem lógica essa enfermeira colocar isso aqui, não existe, não tem explicação. É o Senhor que está falando comigo. Então isso me dava uma certeza tão grande. E aí ela concedeu que eu entrasse naquela UTI, né? E aí eu levei um óleo ungido e ela falou assim, você trouxe óleo? Eu falei, sim, trouxe. Ela falou, então você precisa colocar nas suas mãos aqui fora, porque lá dentro você não vai poder abrir. Ok. E eu orei muito, eu falei, Senhor, eu não quero chorar, eu sou a manteiga derretida, né, eu choro com tudo. E eu falei, eu não quero chorar, eu quero me manter forte, eu preciso dar força para ele. E aí quando eu entrei, eu pensei, vou baquear. Mas Deus é fiel em todo o tempo. E aí quando eu entrei, eu falava pro Wendel, amor, você não tá sozinho. Nós estamos aqui. Eu estou aqui. Lá fora existe uma multidão, lá fora tem um exército orando por você. E ele começava a se debater, ele começou a se debater. Eu fiquei muito assustada, porque eu falei, meu Deus, tá morrendo, porque é uma coisa muito feia, né? Uhum. E aí ele se debatendo, e aí a enfermeira olhou para mim e falou assim, tá tudo bem. E aí eu orava, eu conversava, eu ungia, perguntei se eu podia tocar nele. E aí eu ungia, eu orava e conversava ao mesmo tempo, e as horas foram passando, e as enfermeiras, elas não pediam para mim sair da UTI. Aí eu olhei para o lado, estavam as duas, a enfermeira e a psicóloga. Elas estavam em prantos, e eu muito firme. E aí eu falei, uai, mas elas que estão chorando? Por quê? Né, o que está acontecendo? E aí eu continuava ali, eu não tinha mais nada para fazer naquele lugar. Eu já tinha orado, eu já tinha ungido, eu já tinha falado tudo que eu precisava falar para ele. Aí eu olhei para ela e falei, né? Falei assim, não deu o horário ainda? Aí ela, você não quer ficar mais? Já tinha mais de 15 minutos dentro de um UTI. Isso é Deus. Eu não vou estender muito o meu aqui não, mas como eu falei anteriormente, né? E falei no começo, eu sou um milagre também, né? Então eu fiz umas 14, 15 cirurgias. Cara, eu nunca fiquei nervoso, acredita?
que eu sempre acreditei que Deus estava ali tratando tudo. E sequela também, graças a Deus, zero. Quero dizer que se a sua fé está abalada, renove a sua fé, porque Deus faz milagres. O mesmo Deus que fez milagre na vida do Divino, ele fez na minha vida, fez na vida da minha filha, na vida da minha esposa e na vida do meu filho. Nós somos um milagre. E Deus é lindo. Ele faz milagre e não deixa sequelas. Então é maravilhoso poder dizer: nós servimos esse Deus. Uau. Esse Deus de milagre, esse Deus que cuida de cada um de nós. Nós somos um milagre. E aí ela falou assim, você não quer ficar mais? Eu falei, não, eu não quero ficar mais. Eu já fiz aquilo que eu vim para fazer e posso ir embora. E muito calma, muito tranquila. Depois que eu passei a porta para fora, aí eu desabei, aí eu chorei, né? Mas assim, mais do que nunca eu tinha uma certeza tão grande do milagre que Deus ia fazer. E 3 dias, no dia seguinte, a primeira ligação do hospital ele teve uma melhora significativa. Com 3 dias eles falaram, ele já está bem, ele vai sair da UTI. Uau. Então, assim, aí foi só um processo, né? Foi só, e Deus fazendo, e eu só tenho mesmo que falar assim, papai, obrigada pelo teu milagre, sabe? Eu sei que o milagre que eu vivo na minha casa hoje, eu falo, Deus, eu não quero esse milagre só para mim, eu quero estender ele. É tanto que na hora que eu sei que tem alguém passando por alguma necessidade, quem é meu amigo, quem vive próximo de mim sabe, eu vivo a dor do outro. E eu me dou, porque eu sei que quando eu precisei, eu tive pessoas do meu lado, né? E aí, por isso que eu falo, a minha casa é uma casa de milagre. O Wendel saiu dali do hospital, o fisioterapeuta falou assim, olha, 60 fisioterapia para voltar e tal. E eu pensava, meu Deus, e agora? Por alguns momentos eu queria correr, mas eu falava, não posso, né? Se Deus fez até aqui, ele vai continuar fazendo. E o Wendel, de 60 fisioterapia, ele fez 15 fisioterapias. Meu Deus. E aí foi progresso, né? E aí depois ele me passava raiva e eu falava, olha que eu orei que você sair de lá. E graças a Deus, né, nós temos vivido nesse processo e eu sei que a nossa vida, ela tem alimentado a fé de muitas pessoas. E quando eu saí daquele hospital, eu não tinha dúvida que quando eu orasse por alguém, essas pessoas seriam curadas. E hoje, sempre quando eu oro por milagres, eu falo, Senhor, eu sou um milagre. Então, que o Senhor faça na vida do meu irmão aquilo que o Senhor fez. Hoje eu tenho legalidade para falar do milagre do Senhor. E para saber que ele não fez, ele faz e ele fará, né? Ele fez assim com Lázaro. Lázaro teve que ficar lá os 4 dias. Ele fez com a filha de Jairo. Ele fez com o cego de Jericó. Ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue. Todos tiveram que ter uma atitude, né? E eu creio, eu tive essa atitude de falar, Senhor, eu creio e buscar, né? E eu quero deixar para quem está nos ouvindo, creia no seu milagre, ele vai chegar. A hora é do Senhor. Ai, a gente precisa se recompor, né? Meu Deus. Robert, depois de ter vivido esse milagre, né, dentro da tua casa, o que mudou na sua vida? Você se sente mais perto de Deus? Não, já era prova, mas o que mudou na sua vida? Mudou a minha vida, se assim eu posso dizer. Então, assim, todo mundo já passa pelos seus momentos difíceis e tudo mais, mas assim, é impossível viver longe de Cristo depois disso. A gente passou por vários processos nisso, né? Um deles foi o quê? A questão da oração. Então, assim, Deus usa de diversas formas, sabe? Tanto na internação da minha mãe, quanto na internação do meu pai, quanto na do meu irmão,
que todos eles saíram vivos delas, graças a Deus. A minha mãe, cara, foi usada como canal de bênção para orar por diversas pessoas. É incrível, tipo assim, ela passando por uma barra no hospital com meu pai e orando por 1 milhão de pessoas lá dentro e acontecendo milagre e loucura. Então, assim, acredito que um processo fundamental para que o seu milagre aconteça é, de fato, a fé, entendeu? E, assim, isso, após essa experiência, isso mudou demais a minha vida no quesito de que, cara, qualquer coisa que eu passe, eu não me abalo, sabe? Eu me sinto forte, sabe? Para passar por qualquer coisa. Então, assim, a única vez que eu me senti um pouquinho abalado, mas eu tinha confiança plena em que meu irmão sairia disso, foi quando meu irmão ficou internado. Porque eu vi ele sofrer e isso me causava um pouco de... Meu irmão é pequenininho, sabe? E me causava um pouco de dor. Mas só isso. De resto, todo mundo, nossa, seu pai, sua mãe tá internado. Eu, relaxa, moça, relaxa que vai dar certo. Então, tipo assim, eu acabava que não sentia como as outras pessoas, porque eu já confiava que tudo ia dar certo no final. Eu vou até contar um detalhe rapidinho. Uma cliente pediu direção de Deus para um lugar para ela comer que seria bom. E aí ela saiu procurando, passou na porta do Flamboyant, passou na porta de alguns restaurantes, e Deus falou para ela, não é aqui. E aí ela passou na porta do nosso restaurante, foi no próximo de cima, e Deus falou para ela, não é aqui. E aí ela voltou. Quando ela passou na porta do nosso restaurante, Deus falou para ela, é aqui. E ela entrou, comeu, falou que foi o melhor macarrão que ela já comeu até hoje. E ela só foi lá porque Deus mandou ela ir lá. Uau. E ela falou assim que o sabor é algo inexplicável, não tem assim uma definição, assim, é algo só para quem come mesmo para saber. É que a gente possa de fato mostrar às pessoas que não é só na época que Cristo habitava ali entre nós, mas de fato ele faz hoje, né? E de fato a gente precisa dar o primeiro passo, né? Lázaro, depois dessas experiências, principalmente da primeira, que eu acho que teve um impacto maior dentro da sua casa, talvez você não lembre, que é o que você comentou, mas o que mudou na sua vida? Quando eu voltei, né, ali naquele momento que eu cheguei na frente do médico, desentendida, falei, doutor, o que realmente aconteceu? Ele falou para mim assim, uai, você é um milagre. Foi a primeira coisa que eu ouvi da boca do médico. Ele falou, você morreu e você voltou. E aí, quando ele falou isso, eu sabia que algo muito forte Deus teria. E que eu não poderia ser como eu era, né? Eu já amava o Senhor, mas eu sabia que Ele queria, com todo aquele processo, alcançar outras vidas. E eu falei, Deus, eu quero me doar para o Senhor. Se eu já fazia, eu quero fazer muito mais. Se eu já amava as pessoas, eu quero amar muito mais, né? E eu tento fazer isso todos os dias da minha vida, né? Às vezes eu recebo até muitas críticas. Nossa, mas você mora na igreja, você tal. Mas assim, o Senhor me deu fôlego de vida para isso, sabe? Porque eu não estou ali fazendo para o homem, eu estou fazendo para o Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão ali e que precisam de mim, né? Precisa do meu apoio. E uma coisa que eu peço para o Senhor, eu quero ser melhor todos os dias. Amém. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje, sabe? E eu busco isso do Senhor. Ser melhor a cada dia. Não para dizer que eu sou isso ou aquilo outro, mas para que o Senhor ele seja visível quando as pessoas olharem para mim, que elas não vejam a Lázaro, porque eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu quero que elas vejam Cristo. Amém. Na minha vida. Essa é a verdadeira palavra, né? Meu Deus, é muito milagre. E assim, o combinado era não fazer eu me emocionar, né, gente? Então, assim, vocês me pagam, viu? Gente, infelizmente estamos chegando ao fim. Mas antes disso, eu quero pedir para que você compartilhe esse link. Parente, amigo, vizinho. Nós podemos ver e ouvir o que Deus tem feito. E não é muito tempo não, né? No caso do Robert foi 15 anos, o do Wendel tá fazendo 3 anos, 4 anos agora. Mas tem muita coisa que Deus faz no dia a dia, né? Que às vezes parece imperceptível, às vezes a gente não tem tanta atenção, mas Deus,
ele nos protege, né? Desde o acordar até o descansar. Então, vou começar pelo Robert. Robert, nesta câmera aqui, você fala o que Deus tocou no seu coração. Se tiver que mandar beijo aí pra alguém também, manda, fica à vontade aí, tá? Galera, acredito que se eu pudesse falar alguma coisa pra vocês é que a minha vida é um milagre, eu vivo isso cotidianamente, isso prova mais que tudo do que Cristo é real. E que vocês venham testemunhar um pouco disso, né? Vá visitar nossa comunidade, viva os milagres na sua casa, acredite, tenha fé. E é isso aí, Cristo vive. Amém. 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 Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Na vida do meu amigo Mondivino aqui. Não só na dele, mas nas nossas vidas. Agradecer ao pastor Daniel, que sempre acreditou em mim, né? Sempre me apoiou em todas as áreas da nossa vida, né? Eu estou com ele desde 2008, ali na comunidade. E já passamos por muita coisa. E quero agradecer a Deus, quero agradecer minha esposa, que está sempre do meu lado, meus filhos. E agradecer por esse momento aqui, que foi muito especial. Lázara, fala aí que Deus tocou no seu coração também. A fé vem por ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, assim, que nós possamos todos os dias estarmos atentos à voz do Senhor e buscarmos Ele, né? A cada dia. Para você que está nos assistindo agora, Deus tem um milagre para a sua vida, Deus tem um milagre na sua casa, um milagre para a sua família. Não abra mão daquilo que Deus tem para você, porque eu vejo que naquele momento, se eu tivesse entregado os pontos e falado, Deus, ok, sabe? Deus tinha levado o Wendel, mas eu falei, papai, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe a hora, mas esse não é o desejo do meu coração. E o Senhor, Ele zela também para realizar o desejo do nosso coração, né? E eu creio que chegará milagres na casa de cada um que está assistindo. E quero declarar isso em nome de Jesus, né? Assim como eu vivo o milagre do Senhor todos os dias, é uma coisa que quando eu acordo, isso não é uma coisa esporádica, é algo todos os dias. Quando eu acordo, que eu sento na minha cama, eu olho para um lado e olho para o outro e eu falo, Deus, obrigada. Meu Deus. Obrigada, Deus. É uma gratidão, a palavra é essa, gratidão, sabe? Por falar assim, nossa, consegui abrir meus olhos. Então, assim, eu hoje estou vendo a minha filha crescer e eu falo, Deus, eu não sei até quando, né? Mas todo dia, para mim, é um dia de milagre. E eu falo assim, o Senhor determinou o meu nascimento, o Senhor determina o dia da minha partida, e é isso, sabe? Então, assim, Deus tem milagre para nós. Como a gente está vivendo essa semana, esse mês na comunidade, e nós estamos vivendo temporadas, né? De milagres mesmo. A gente vê ali tudo que está acontecendo e às vezes a gente fala, mas fulano perdeu alguém. Ok, é porque era a vontade do Senhor, né? Era o momento do Senhor. E eu quero aqui deixar o meu beijo para o Rodrigo, para a Rebeca, né? Eles acabaram de perder a vozinha e a gente está com eles. Quero mandar um beijo enorme para minha filha e dizer que eu a amo muito e que ela me dá muita força, né? Um beijo para o meu esposo e agradecer. Mas o Wendel vale não, ele tá de camarote aqui hoje. E agradecer muito a vocês por esse convite e falar que vocês já têm ajudado muitas pessoas. Amém. Com certeza. Amém. Nós cremos. Lázara, Robert, muito obrigado. Ó, ficou até bonito. Lázara, Robert. Robert e Lázara, obrigado, tá, por nos atenderem, compartilharem o que Deus tem feito na vida de vocês e que continue abençoando, né? Que vocês sejam instrumentos aí, luz, por onde vocês passarem, tá bom? Amém. Amém. Obrigado. A você, eu gostaria de agradecer você que ficou conosco até agora, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Não esqueça de mandar esse link para as pessoas que você conheça e não esqueça também de seguir o Pode Ser Oficial lá no Instagram. Lá nós colocamos aí, você vai saber quem são os nossos convidados
antecipadamente. Inclusive, de vez em quando a gente abre umas caixinhas de pergunta lá para você mandar a sua pergunta, tá bom? Nós estamos na série 40 Dias de Milagre esse mês de maio ali na nossa comunidade. Se você não conhece, fica o convite para que você vá nos conhecer ali, Avenida Padre Orlando de Moraes, Jardim Atlântico, divisa ali com a Amazônia, Parque Amazonas. E já teve série, você pode inclusive no canal do YouTube Céu na Terra assistir as séries antigas, né? As que passaram. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então fique com Deus. Até a próxima. Vá, vence e volte. Tchau.